Olá, que bom poder conversar com você mais uma vez, partilhar da palavra do Senhor. Um texto que está no Mateus capítulo 14, do versículo 28 até o versículo 33, que diz assim para nós: Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tirou-lhe e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Por vezes nós somos surpreendidos por situações adversas. Nem tudo que nós colocamos na nossa agenda, quem sabe na noite anterior, ou quem sabe para aquela semana, ou naquele dia que começamos, vai sair da forma que nós planejamos. Por vezes, situações vão sair do nosso controle. Para não falar que muitas vezes as situações vão sair do nosso controle. Por muitas vezes nós vamos ser pegos de surpresa. Como já conversamos um pouco, por vezes nós vamos ser surpreendidos por tempestades que nos assolam. Mas nós precisamos entender, olhando para esse texto, que as tempestades da vida, por vezes, elas tentam desviar a nossa visão. Foi assim com o personagem que nós acabamos de ler. Foi assim com Pedro. E assim também é conosco. Nós precisamos de perseverança. Nós precisamos perseverar no alvo que é o Senhor, pois quando nós olhamos para as situações, pois quando nós olhamos para as adversidades que a vida nos proporciona, nós por vezes vamos falhar. E existe uma frase que diz o seguinte: pior que não perseverar é perseverar no alvo errado. Pior do que não perseverar é perseverar no alvo errado. Meu querido, minha querida, nós precisamos ficar com os nossos olhos fixos no Senhor. Independente da situação a qual nós estamos passando, nossos olhos precisam estar fixos no Senhor, senão acontecerá como acabamos de ver aqui com a vida de Pedro, que até deu alguns passos por sobre o mar, mas acabou afundando. Até conseguiu dar alguns passos na direção de Jesus, mas acabou sucumbindo. Por quê? Porque quando ele olhou para as ondas, quando ele olhou para as adversidades, ele afundou. Nós precisamos estar com os nossos olhos fixos. Nós precisamos perseverar no alvo que é Jesus. Nós não podemos desanimar com o tamanho das nossas dificuldades. Nós não podemos usar aquela frase que as pessoas erroneamente verbalizam: olha o tamanho do meu problema, mas nós temos que verbalizar para os nossos problemas e para nós mesmos. Nós temos que nos lembrar do tamanho do nosso Deus. Do tamanho do nosso Deus. Nós precisamos entender que nós nunca alcançaremos os nossos objetivos na vida, seja na nossa vida cristã, seja na nossa vida particular, se nós não nos concentrarmos no Senhor. Jesus deve ser o alvo principal para o qual os nossos corações estão apontados. Eu não sei qual a situação que você está passando, por qual dificuldade, qual problema você está passando ou enfrentando, mas uma coisa eu sei, que não importa o problema que você esteja passando, não importa as dificuldades que você esteja enfrentando na sua caminhada, no seu dia a dia, mas o que nós precisamos entender é que nós estamos servindo a um Deus que está acima de todas as coisas. Um Deus que está cumprindo as suas promessas de cuidar do seu povo. O que importa é que nós não venhamos a tirar os nossos olhos do Senhor. Isso é que importa. O Senhor prometeu a nos ajudar a enfrentar os mares bravos da vida. A você enfrentar, para que nós possamos enfrentar as dificuldades da vida. Só que, no entanto, nós precisamos manter os nossos olhos fixos
no nosso Senhor e Salvador. O Senhor deseja que os nossos olhos estejam fixos nele. Por quê? Porque as tempestades, elas podem tentar nos distrair, e se nós nos concentrarmos no vento, se nós nos concentrarmos nas ondas, em vez de nos concentrarmos no Senhor, o resultado será um resultado desastroso. Como Pedro descobriu, para não afundarmos, é preciso que nós precisamos manter os nossos olhos fixos, nós precisamos manter os nossos olhos concentrados no Senhor. E para encerrar, eu faço uma pergunta. Diante das adversidades, diante das lutas, você tem deixado os seus olhos fixos nas circunstâncias, nos problemas, ou você tem se concentrado no Senhor? Você mantém os olhos fixos em Jesus, ou você olha para as dificuldades, você olha para o desespero, você olha para os problemas da vida? Pense com você, reflita qual tem sido a sua decisão, qual tem sido a sua ação diante das situações contrárias da vida. Senhor, nos ajuda, ó Pai, a passarmos por momentos complicados, acreditando, ó Deus, no Senhor, confiando plenamente, ó Deus, que o Senhor está caminhando conosco, que o Senhor está nos direcionando e que, ó Deus, de uma certa forma, Deus, o Senhor está até nos ensinando com essas situações a qual nós estamos passando. Situações difíceis, contrárias, mas, ó Deus, direcionadas pelo Senhor para nós. Que possamos ter esse entendimento e que possamos, acima de tudo, perseverar fixos no Senhor, para a honra, glória e louvor do Teu santo e bendito nome. Que assim o Senhor te abençoe. Tenha uma boa semana, meu querido e minha querida, na presença do Senhor.